Olá pessoal, bem-vindos de volta. É, Hoje eu vou estar falando aqui sobre a parte de orientação a objeto básica, que é a nossa segunda semana do curso de programação orientada a objetos do nosso curso de pós-graduação. Vamos abrir aqui o nosso NetBeans, né? Como a gente está trabalhando em cima do NetBeans. Eu já fiz 2 vídeos da semana 1, vocês podem olhar no meu canal aí. Só que os vídeos ficaram bem longos, o primeiro é de 2 horas e o segundo é de 1 hora, mas é bem introdutório para quem ainda não tem conhecimento com a ferramenta. Como a gente já tem alguma habilidade, a gente já vai fazer alguns exemplos da apostila Orientação a Objetos Básicos, né, que está disponível no nosso curso lá da semana 2. Seguindo a apostila lá, ele fala um pouco da motivação, né, da orientação a objetos. Então eu vou falar um pouco do conceito aqui e já vou partir para alguns exemplos, né? Bom, a motivação para se ter orientações a objetos veio do seguinte paradigma, né, que na programação procedural, que é a anterior à orientação a objetos, você tinha como que eu posso dizer, um controle maior do código e um desperdício de tempo. Um programador tinha que ler todo o código para entender o que estava fazendo e o que ele iria fazer, e isso demandava muito tempo. Então, o paradigma de orientação a objetos veio para facilitar isso aí na organização e na estrutura da lógica, né, do programador. A vantagem seguindo a apostila, é que ela ajuda muito na organização, né? A escrever menos, quanto menos código, melhor para o programador, e concentra as responsabilidades no ponto certo, flexibilizando a aplicação e encapsulando a lógica do negócio. E também tem um componente especial que a programação orientada a objetos traz, que é o polimorfismo das referências, que a gente vai ver mais, né, num capítulo à frente. No próximo vídeo, se der tempo, eu faço também, se a gente chegar lá. Então, seguindo o nosso projeto aqui, aula semana 1, vamos abrir aqui o nosso pacote. Vamos criar um outro pacote. Lembram como cria o pacote? Clica com o lado direito aqui, novo pacote. Seguindo o padrão de convenção Java, o pacote é tudo minúsculo, seguido de pontos para separar a subpasta. Então vamos criar um padrão aqui, né? Eu criei o primeiro pacote ali, semana 1, vou criar semana 2. PO.semana 2. E nesse pacote eu vou criar um exemplo aqui, que a apostila traz também, de como do que é uma classe, né? Criar um tipo de objeto. Eu vou criar uma classe, né? Botão direito na pasta, novo, classe Java. E aqui eu vou chamar uma classe do tipo, chamar uma classe conta. Lembrando pela convenção, o nome de classe é a primeira letra maiúscula, seguida das outras minúsculas. E se tiver outra palavra, começa com maiúscula também, e seguido das minúsculas. Aqui eu vou criar só conta e finalizar. Lembrando que no NetBeans ele gera essa estrutura por padrão, onde tem o pacote seguido da estrutura da classe, que é isso aqui. Mas você pode apagar esses comentários também, que é todo o padrão do NetBeans que ele gera, que só ocupa a linha. E aqui eu vou apagar esse public e mais para frente a gente vai entender por quê.
A princípio, só essa é a estrutura da classe. O tipo, né, class, e o nome dela, conta. Abre e fecha chaves. Pronto, aqui a gente tem a definição de uma classe. Como a gente já tinha visto no vídeo anterior, mas a gente não tinha explicado, né, detalhadamente. Aqui é declaração de uma classe conta. Lembra que para comentar na linha você digita // e escreve. Eu comento a linha toda. Tudo que tiver nessa linha vai estar comentado e o código não vai ser executado. Então, declaração de uma classe conta. Mas essa classe ela não faz nada, ela só está aí, só existe, eu não consigo acessar ela e usar o que ela faz, só está isso. Vamos supor que essa conta seja a conta de um banco, né? Quais são os atributos, quais são os tipos que conta, quais são as variáveis que conta precisa ter para existir? Conta de um banco. Vamos ver que a conta banco, ela tem o quê? Ela tem um número, né? Então vamos declarar uma variável aqui, int número. Ela tem, o que mais? Tem o dono, né? Vamos criar uma variável tipo string aqui, o dono. E ela tem o que? Saldo, né? Saldo. O que mais? Ela tem limite, dentre outras características, né? Vamos limitar isso aqui, que é o exemplo que a apostila nos dá. Explicando aqui o que eu fiz. Eu declarei as variáveis das características que uma classe conta tem que ter. Então, no mundo real, toda conta tem um número, tem o dono, tem o saldo, tem o limite, não é isso? Da mesma forma, a gente só converteu para código aqui. Então, aqui eu vou escrever que aqui são os atributos ou variável do objeto. O que quer dizer isso? Que a definição de classe conta somente ela, sem isso aqui, sem os atributos, ela não faz nada. A gente só tem a classe. É como se fosse uma receita de bolo. A classe, por analogia, ela é uma receita de bolo. A gente não come a receita de bolo, a gente não manipula o objeto receita de bolo. Mas se a gente quer um bolo, a gente tem que tem que criar o objeto, né? Tem que criar o bolo. E bolo sim é um objeto. Na apostila ela fala essa analogia aí, que classe classe é só uma estrutura do objeto em si. Como a gente pode ver que classe sem esses atributos aqui não é nada, né? A gente não usa para nada. E quando ela tem os atributos e os métodos, que a gente vai ver no próximo vídeo que eu vou fazer, que é o próximo assunto, são os métodos da classe, é que sim se tem um objeto. E ainda assim a gente não está utilizando esse objeto, a gente só está criando. Então aqui é um tipo de objeto criado. Então vamos recordar aqui que a gente criou uma classe conta, que é um tipo, e também criou os atributos dessa classe conta. Aqui vocês observam que a gente criou as variáveis logo em seguida das chaves. Então tudo que tiver aqui dentro desse bloco são os atributos os atributos da classe ou a variável do objeto. É assim que a gente chama no Java. E eu declarei string também, mas a gente não explicou. String é uma classe também. É um tipo de classe, né? É um tipo de objeto, string, que a gente vai ver mais à frente em outros capítulos. Mas só para a gente recordar, string é uma cadeia de caracteres, onde eu escrevo, entre aspas,
tudo que tiver entre aspas vai ser armazenado nessa variável tipo string, tipo string. Int a gente já conhece, que é o valor inteiro, double é o ponto flutuante, né? Então aqui só declaramos também as variáveis, não estamos dando valor e nem atribuindo e nem utilizando. Vamos também criar, para utilizar essa classe conta, vamos criar outra classe chamada programa. Programa, só programa, finaliza. Por quê? Porque, né, vocês observam aqui que a gente não está criando aquele método main, certo? Lembrou do método main? Que serve para executar os códigos. No vídeo passado eu falei. Aqui vocês observam quando a classe tem esse ícone verde aqui, é porque ela contém o método main. Ela é a classe principal do projeto, que ela vai executar alguma coisa. Aqui a gente não tem como executar nada, só temos a classe declarada. Porém, a gente consegue acessar através dessa classe dessa classe programa, fazendo o método main. Deixa eu copiar o método main aqui. Mas para quem quiser anotar a estrutura é essa: public static void main string, abre, fecha colchete, args e abre e fecha chaves. Essa é a estrutura. Também vamos estudar mais à frente. No momento a gente está estudando só a estrutura da classe e os atributos dela. Então aqui nós temos a nossa classe programa, que vai utilizar a classe conta. Lembrando que classe é só a estrutura, e o objeto em si ele só é criado quando a gente instancia a classe. Então vamos instanciar essa classe. Como que a gente faz? Para instanciar, a gente utiliza a palavra-chave new e o nome da variável, o nome da classe, seguido de abre e fecha parênteses, ponto e vírgula. Dessa forma que a gente instancia. Porém aqui está dando uma mensagem de alerta, ó, nova instância ignorada. Vocês perceberam aí? Por quê? Porque eu estou instanciando e não estou utilizando. Eu só estou criando ela new, mas eu não estou utilizando ela aqui. Para utilizar ela aqui, eu preciso de uma variável. Ou seja, eu tenho que criar uma variável aqui dentro da classe programa do tipo conta. Ou seja, conta é um tipo agora de variável e o nome dela, minha conta. Então aqui eu estou criando uma variável do tipo objeto, porque conta é um objeto agora. Só que também eu não estou utilizando. Para utilizar, eu tenho que fazer o seguinte: eu tenho que atribuir a variável minha conta new conta. Dessa forma que a gente instancia classe. Então aqui eu já tenho uma instância de classe. Aqui eu estou atribuindo a variável minha conta todos os atributos que estiver aqui, eu poderei usar com minha conta. Como que eu faço isso? Da seguinte maneira: eu pego a variável minha conta, ponto, e aqui eu consigo acessar os atributos, as variáveis da classe conta. Vamos atribuir os nomes aqui para o dono. A atribuição é a mesma coisa. Como é string, eu vou colocar aspas e colocar o nome do dono da conta, Carlos, ponto e vírgula, e assim eu vou atribuindo valores da classe.
limite, vamos colocar aqui, como é doble, né? Vamos colocar limite de R$1.000, por exemplo, né? Opa, perdão, deu um erro aqui. Limite não é doble? Limite é doble. Por que que deu erro? Porque eu coloquei entre aspas. Perdão, pessoal. Aqui não tem aspas. Lembrando que para você completar um código é Ctrl espaço. Ele já dá as opções para você. Vou colocar um número fictício aqui. 1, 2, 3, 4 é o número da nossa conta. Eu digito minha conta. E o saldo, né? Qual é o saldo atual? Vamos colocar também R$500. Como é doble, né? Pronto, aqui eu estou atribuindo os valores da classe conta na classe programa. Vocês perceberam? Vamos imprimir aqui para ver o que está acontecendo. Então aqui a gente aprendeu a criar a classe, a entender o que é classe e atributo, a criar o objeto em outra classe, né, que a gente está criando o objeto. Na verdade, o termo correto é instanciar o objeto. Então vamos escrever aqui. Instanciando a classe conta aqui. Só instanciando a classe conta. Então a gente declara o tipo, que é a conta, e o nome da variável. Seguido aqui a gente está nessa linha aqui a gente está instanciando. Aqui a gente só está declarando o objeto conta. Vamos colocar assim. Aqui a gente está instanciando o objeto. Instanciar é criar. A partir dessa linha, conta está criada nessa variável minha conta. Então, minha conta acessa todos os atributos utilizando o ponto seguido dos atributos que a gente quer utilizar. E aqui a gente já está passando valores. Então, é dessa forma que a gente utiliza no Java. Esse ponto mais à frente a gente vai explicar detalhadamente como que ele funciona. No próximo vídeo a gente pode explicar melhor conforme a gente vai fazendo os exercícios. Aqui a gente vai imprimir o que está acontecendo aqui. Lembra do sys.outprint? Que a gente vai imprimir no terminal aqui. Println. Então vamos colocar um texto aqui. Imprimir o saldo. Lembrando que a gente está utilizando a classe conta na classe programa. Então, para imprimir da mesma forma, a gente digita a variável que tem o tipo do objeto conta, seguido de ponto, e o seu atributo. Qual atributo que a gente quer? É o saldo, né? Pronto. Dessa forma a gente vai imprimir o que tiver em saldo. Diminuir aqui para a gente ver melhor. Salvar e executar isso aqui. Ele está executando. Demorar um pouquinho, que é a primeira vez que eu estou rodando. Olha lá. Imprimiu aqui. Saldo atual igual a R$500. Percebam que na classe conta
a gente não definiu nenhum valor. Aqui, ó, saldo não tem nenhum valor recebendo. E aqui sim, saldo recebeu R$ 500. Se eu não atribuísse nenhum valor para saldo, qual o valor que ele imprimiria? Vamos ver se dá certo. Aqui ele já fala. Designar valor de retorno à nova variável. Então ele nem daria certo, mas vamos tentar imprimir isso aqui e ver se vai dar certo. Olha lá. Ele imprimiu, mas ele imprimiu 0.0. A gente vai ver também mais à frente os valores padrões das variáveis do objeto ou dos atributos da conta, dos atributos da classe. Quando a gente só declara, ela tem um valor padrão, que no próximo vídeo a gente explica melhor. Então é isso, pessoal. Nesse primeiro momento a gente só vai trabalhar com isso, e no próximo vídeo eu vou falar sobre métodos e os tipos de métodos que a classe pode ter. Métodos com retorno, métodos sem retorno, e como o objeto é acessado na memória. Então é isso, espero que vocês tenham entendido. Até a próxima.